Bom dia, paz seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida, que o Senhor abençoe tua entrada, tua saída, teu sentar e teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel, para Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. O Senhor é poderoso, querido, para fazer na tua vida muito mais além do que você tem pedido ou pensado. Deus é fiel, Ele é santo, Ele é o Todo-Poderoso, o único e suficiente Salvador. Você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor, faça isso. Confesse como seu Senhor, como seu Salvador, porque Ele é fiel, querido. Ele pode transformar a sua vida e mudar a tua história. Creia que Ele é galardoador dos que o amam e dos que o buscam. Ele é fiel. O Senhor é poderoso e Ele quer transformar a tua história. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Antes de dar continuidade, eu vou deixar o meu recado. Não se esqueça de deixar o seu like. O seu like é muito importante, ele nos ajuda a ter visibilidade. Você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, nos ajude a propagar o Evangelho da Salvação. Compartilhe essa mensagem e nos ajude a fazer o ID do Senhor. Porque o nosso propósito, o nosso objetivo é fazer o ID do Senhor. A palavra está escrito: ide por todas as nações. Pregai o Evangelho a toda criatura, porque aquele que crer e for batizado será salvo. O nosso intuito é esse: falar do amor que cura, do amor que salva, do amor que liberta, dizer que Jesus é Senhor e Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Você que tem buscado do Senhor uma resposta, que está desejoso de ouvir a palavra do Senhor, que essa palavra seja para o teu coração, que o Senhor venha falar, que o Senhor venha transformar, que o Senhor venha impactar a tua vida e que o Senhor possa estar te conduzindo pelo caminho aplanado. Que os teus ouvidos estejam atentos, os teus olhos possam ver a face do Senhor e o teu coração sedento pela palavra viva, porque o Senhor é fiel, querido, e Ele é poderoso para fazer. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor? A palavra do Senhor se encontra hoje no livro de 2 Reis, capítulo 22. E eu vou ler do primeiro versículo a seguir, que diz assim: Tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Gedida, filha de Adaías e de Boscate. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele nem para a direita nem para a esquerda. Sucedeu que, no ano 18º do rei Josias, o rei mandou ao escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo, e que deem na mão dos que têm cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa, aos carpinteiros, aos edificadores, aos pedreiros, e para comprar madeira, pedras lavradas, para repararem a casa. Porém, não se pediu conta do dinheiro que se lhe entregara nas suas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote a Ilquias, ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei, e dando-lhe conta, disse: teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa, e o entregaram na mão dos que têm cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã o leu diante do rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. E o rei mandou Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo: ide e consultai o Senhor por mim,
pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto acerca de nós está escrito. Então foi o sacerdote Ilquias e Aicão, Aquibor, Safã e Asaías, a profetisa Uda, mulher de Salum, filho de Tiquivá, o filho de Arás, o guarda das vestiduras, e ela habitava em Jerusalém, na segunda parte, e lhe falaram. E ela lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar, sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá, porquanto me deixaram, queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira por todas as obras de suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar, e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca das palavras que ouvistes. Porquanto o teu coração se enterneceu, e te humilhaste perante o Senhor, quando ouvistes o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seria para assolação e para maldição, e que rasgastes as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Por isso eis que eu te recolherei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então tornaram a trazer ao rei a resposta. Louvado seja o nome do Senhor. Esse rei, quando ele foi levantado, ele tinha apenas 8 anos de idade. E ele foi induzido, conduzido nos caminhos do Senhor. Ele era um homem que temia a Deus, que buscava a presença do Senhor. A palavra vem dizendo que no 18º ano do seu reinado, ele pediu para que fizesse a obra física no templo, reparassem as brechas, cuidassem da casa do Senhor. Enviou o dinheiro, que era a oferta do povo, para a casa de Deus, para que pudesse fazer a restauração. E a palavra vem dizendo que as pessoas que receberam esse dinheiro não prestaram contas, porque elas foram achadas em fidelidade. Porque a fidelidade agrada o coração de Deus. Quando nós andamos fiéis na casa do Senhor, fiéis com a obra do Senhor, fiéis com a palavra do Senhor, o Senhor nos guarda. E esse rei, quando ele estava buscando fazer algo para a obra, para a casa do Senhor, foi encontrado dentro dessa casa, durante essa restauração, o livro da lei de Deus. E foram entregues nas suas mãos. E quando ele ouviu as palavras que foram lidas aos seus ouvidos, ele temeu. E ele rasga suas vestes num ato de humilhação diante de Deus, porque ele entendeu que o mal que estava escrito para aqueles que deixam a presença do Senhor, para aqueles que voltam as costas para o Senhor, estava sucedendo e iria suceder. E ali ele teme e ele manda buscar a direção de Deus, não só para a vida dele, mas para a vida do povo, para a vida da nação. E Deus se agrada do que ele faz. Deus fala com ele, que manda dizer para ele que o que está escrito vai se cumprir. Porque a palavra de Deus, ela não cai por terra, ela não volta para ele vazia, mas ela cumpre naquilo que apraz. Mas que durante o seu reinado, durante a sua vida, o Senhor seria com ele. Porque enquanto ele estivesse buscando a presença, buscando a face, buscando fazer aquilo que agradava a Deus, Deus o guardaria. Porém, o que estava determinado por conta das atitudes dos seus pais, ou da geração antes dele, daqueles que se rebelaram, daqueles que fizeram coisas que desagradaram o coração do Senhor, as consequências do pecado iriam acontecer. Porém, por ele ter um coração voltado a Deus, por ele ter uma determinação de buscar a face do Senhor, de estar na presença do Senhor, o Senhor apazigua a sua alma, mandando dizer para ele que o mal, a maldição, que está prevista, escrita no livro da lei, iria suceder, mas não seria no seu tempo.
porque o que ele estava fazendo estava agradando o coração do Senhor, e o Senhor o guardaria, e ele desceria à sepultura em paz. Ou seja, o seu tempo aqui na terra, de vida aqui na terra, enquanto na presença do Senhor, o Senhor estaria com ele em todo o tempo, o Senhor o abençoaria, e o Senhor o livraria, e assim sucedeu. Quando nós damos continuidade à leitura, quando nós damos continuidade a buscar o conhecimento de como foi o reinado de Josias, ele é declarado na sua palavra que ele foi o único rei que fez o diferencial. Ele trouxe a restauração física do templo, ele trouxe a restauração do culto, da Páscoa do Senhor, e isso fez com que, durante a sua vida, o Senhor fosse com ele. Durante o seu ministério, o Senhor estivesse do lado dele. O Senhor deu livramento, o Senhor abençoou. E nós precisamos ter essa atitude na nossa vida. Nós precisamos estar decididos e determinados a buscar a fazer a vontade de Deus, a buscar a ser fiéis na obra do Senhor, na casa do Senhor, a buscar a ser fiéis na palavra do Senhor, a buscar andar nos caminhos do Senhor. Porque o Senhor, querido, ele não quer que ninguém pereça, mas que todos venham ao conhecimento da verdade e sejam salvos. A palavra vem dizendo que a verdade é o próprio Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que nós possamos percorrer esse caminho para alcançarmos o conhecimento da verdade e termos vida eterna ao lado do Pai. Quando nós fazemos a vontade de Deus, quando nós andamos na presença do Senhor, o Senhor nos abençoa. A palavra vem dizendo assim: todavia o Senhor não se demoveu do ardor da sua grande ira, com que ardia contra Judá por todas as provocações com que Manassés o tinha provocado. E disse o Senhor: também a Judá hei de tirar de diante da minha face, como tirei a Israel, e rejeitei essa cidade de Jerusalém que escolhi, como também a casa que está ali o meu nome. Ora, os mais atos e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da Lei dos Crônicas? Versículo 24 que eu quero ler. E também o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor, vosso Deus, como está escrito no livro da aliança, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta desde os dias dos juízes, que julgaram a Israel, nem todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. Porém, no ano 18º do rei Josias, esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. Também os adivinhos, os feiticeiros, os terafins, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, os extirpou Josias, para confirmar as palavras da lei, que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro tal. Deus é fiel, querido, com aqueles que lhe são fiéis, com aqueles que buscam fazer e andar na sua presença. O rei Josias se converteu de tal forma ao Senhor, que ele buscou fazer a vontade do Senhor, buscou praticar a palavra do Senhor e trouxe de volta a restauração do templo e a restauração do culto ao Senhor. Por isso está escrito sobre ele que antes dele não houve nenhum rei, nenhum líder que se convertesse de corpo, alma e coração ao Senhor, porque ele tinha integridade, ele tinha hombridade, ele tinha caráter e ele fazia a vontade de Deus. Ele tinha o coração voltado para a presença do Senhor. E ele buscou trazer ao povo para a presença do Senhor. E ele pedia que o sacerdote, o sumo sacerdote, buscasse a Deus para ele e para o povo. E ele pedia que o Senhor estendesse as suas misericórdias na vida dele e na vida do povo. Por isso o Senhor o abençoou e esteve com ele em todo o tempo. E todas as coisas que ele desejou e que estavam no seu coração, o Senhor lhe deu vitória. O Senhor lhe abençoou. Muitas das vezes, querido, o que está faltando na nossa vida é esse compromisso com Deus. É nos convertermos sinceramente de corpo, alma e coração. E termos a vida transformada pela palavra do Senhor que é viva. E permitir que o Senhor nos redargue, nos corrija e que Ele direcione o nosso caminhar.
os nossos pensamentos, as nossas atitudes, sejam atitudes que agradam a Deus e não o nosso ventre. Que nós possamos ser como esse moço, que quando começou a conhecer, quando ouviu, fizeram a leitura da lei de Deus aos seus ouvidos e ele compreendeu que o mal estava determinado sobre aquele lugar por causa das abominações que se cometia, por causa do pecado do povo. E ali ele se humilha diante do Senhor e busca a face do Senhor e o Senhor se agrada. E o Senhor dá a ele ali uma sentença de vida, dizendo para ele que o que estava determinado por conta do pecado iria acontecer. Sim, porque o que Deus determinou, Deus iria fazer. Porém, nele, na vida dele, e no reinado dele, o Senhor seria com ele. Por quê? Porque ele tinha um coração quebrantado, voltado ao Senhor, voltado à palavra de Deus, e estava buscando fazer e servir o propósito de Deus. Que nós possamos ser pessoas que tenham temor e tremor para com Deus, e fazer aquilo que agrada ao Senhor. Ter o conhecimento da verdade, ter o conhecimento da palavra do Senhor, buscar fazermos e agirmos segundo os princípios e os propósitos de Deus na nossa vida. Porque o que Deus requer, querido, é a nossa obediência. Ele não quer o nosso sacrifício, ele quer a nossa obediência. Não adianta sacrificar se nós não podemos ser obedientes, se nós temos o coração rebelde, se nós temos atitudes rebeldes, se a nossa mente está permeada de emoções que trazem a rebeldia. Nós possamos permitir que o Senhor nos corrija, que Ele nos conduza pelo seu caminho aplanado, para que nós andemos segundo o seu propósito, para glorificarmos o seu nome e bendizermos a sua palavra. Jesus te ama, querido. Ele não quer que você pereça, mas que você venha ao conhecimento da verdade e seja salvo. O propósito de Deus para a sua vida é grande. O desejo do Senhor é que você vá bem. E para isso vocês têm que estar debaixo da destra do Senhor. Se entregue, se renda. Você que ainda não o confessou como seu Senhor, como seu Salvador, não perca seu tempo. Entregue a sua vida na mão do único e suficiente Deus. Jesus é o único e soberano. Ele pode mudar a tua história. Ele é poderoso nos céus, na terra, nos mares e sobre tudo que neles há. Ele é Senhor e Ele é Deus. E Ele quer que você entenda que Ele te ama. E Ele vai mudar a tua vida para a glorificação do nome dEle. E eu quero te pedir nesse dia de hoje, dê ouvidos à palavra do Senhor. Busque a face do Senhor. Tenha esse moço como um exemplo. Tenha Jesus como uma diretriz, uma direção na sua vida. Tenha Jesus como seu Senhor e seu Salvador. E busque andar nos exemplos daqueles que fizeram a vontade de Deus, que andaram nos caminhos do Senhor. E Jesus possa estar te abençoando e transformando a tua história. Que essa palavra seja a resposta de Deus ao teu coração. Que essa palavra seja palavra de Deus para a tua vida. E que você possa se humilhar perante o Senhor, rasgar o seu coração diante dEle e confessá-lo como seu Senhor e como seu Salvador. Jesus te ama, querido. E Ele vai mudar a tua vida e a tua história, porque Ele é fiel. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Você que me ouviu até aqui, eu quero agradecer a sua atenção e pedir a você. Não se esqueça de deixar o seu like, ele é muito importante, ele nos ajuda a ter visibilidade. Compartilhe essa mensagem. E você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Nos ajude a propagar o Evangelho da Salvação. Fazer o ID do Senhor. Falar que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta. Que Jesus é Senhor e Salvador. Deus abençoe o seu dia. Fica na graça e na paz.